Bom, vamos começar mais uma aula de biologia. Hoje o tema é sobre os artrópodes e essa primeira aula é uma aula que a gente vai abordar apenas as características gerais, comum a todos os artrópodes. Tá? Quem são os artrópodes? Então, o nome dele deriva do grego, onde artron significa articulação e podos é pé, e de todos os seres vivos que nós temos aí, dos animais, é o mais abundante na face da Terra, é o mais diversificado, tá? A diversidade deles é muito grande. Aqui tem só uma pequena amostra, tá? Dessa variedade deles, tá? Como é o corpo, coloração, com asa, sem asa. A gente tem os que são parasitas, a grande maioria de vida livre. Então, aqui só uma pequena amostra, tá? São encontrados em praticamente todos os lugares da Terra, tá? Principalmente porque os parasitas, os que possuem asas, a adaptação deles aos ambientes aquáticos, terrestres. Características importantes dos artrópodes, né? Que a gente viu lá que o nome deriva do grego articulação e pé. Por quê? Porque ele tem pés articulados. Só que não são só os pés articulados. A gente também vai ter os apêndices articulados, mas para frente eu mostro para vocês. Outra característica importante dos artrópodes é o corpo segmentado, tá? Então, é o corpo metamerizado, dividido em metâmeros, que a gente também vai ver mais pra frente. E o exoesqueleto de quitina, fundamental, característica de artrópodes, em outro slide vou abordar também. São triblásticos, são celomados e têm simetria bilateral, ok? Os apêndices articulados. Esses apêndices, eles estão adaptados para diversas atividades, né? E para a sobrevivência desses animais, tá? Então, servem para andar, servem para capturar alimento, para nadar, para cópula, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de apêndices e aqui os desenhos, né? A antena, nesse caso de um mosquito, tá? As peças bucais desse mosquito também. A gente vai ter a perna de um inseto. Na imagem D, a gente tem a perna de um crustáceo, tá bom? Então, só uma pequena amostra. E aqui também, ó, porque eu coloquei mandíbulas e quelíceras. Talvez você não conheça uma quelícera. Então, são as aranhas, né, que tem as quelíceras e serve para obtenção do alimento, né? Ao contrário aí do gafanhoto, que para obtenção de alimento dele, ele tem uma mandíbula, né, para captura. Então, esses são alguns exemplos de apêndices articulados que os artrópodes apresentam. Metamerização, o que é isso? É o corpo segmentado, esse corpo todo divididinho, como está na imagem abaixo. Essa metamerização, ela facilita o movimento corporal, né? Então, uma das vantagens, né, dessa organização corporal é essa mobilidade. Facilita demais para esses animais, para esses artrópodes. Alguns desses metâmeros, eles podem, na verdade, sofrer uma fusão, tá? No caso aqui, nessa imagem, a gente tem um inseto, certo? Que é um artrópode. E aí você vai lembrar que ele passa por metamorfose, né? Tem a fase larval, futuramente, né, depois da pupa, você vai ter a forma adulta. Então, na forma larval, você percebe que todos os metâmeros são iguais, né? Externamente, você praticamente não vê diferença. Na fase adulta, não. Esses metâmeros já estão adaptados às suas funções. Então, os primeiros metâmeros lá na larva, eles sofreram uma fusão e formaram uma estrutura que é a cabeça, tá? Quando esses metâmeros sofrem fusões, essa fusão nós chamamos de tagma, tá? E é isso que a gente vai usar mais para frente para classificar os artrópodes. Quantos tagmas tem no corpo de cada um deles, dentro dessa classificação, tá bom? Então, é importante isso, facilita a locomoção desses animais, tá bom? E são adaptados à necessidade de sobrevivência desses indivíduos, certo? O exoesqueleto.
exoesqueleto, exo porque o exo é fora, certo? E ele é constituído basicamente por quitina, tá bom? Cuidado para não confundir, quitina é um polissacarídeo, tá bom? Essa quitina, ela forma uma estrutura muito rígida, tá? Mas é flexível. Onde você tem essas articulações, ela é muito flexível. Alguns crustáceos, principalmente aí você vai ter os caranguejos, as lagostas, essa quitina, ela vem impregnada com carbonato de cálcio, fazendo com que esse exoesqueleto seja mais rígido ainda, mas é para proteção, tá? De qualquer maneira, sendo apenas a quitina ou com carbonato de cálcio, esse exoesqueleto tem a função de proteção. Ele protege o animal, tá? Aí a gente fala que funciona como uma armadura, tá? Mas uma armadura que permite toda a movimentação com excelência, tá? Uma armadura articulada, uma armadura leve, porém resistente, tá? Outro fator importante desse exoesqueleto é que ele fornece pontos de apoio muito firmes para os músculos, tá? Então, não é como se ele estivesse simplesmente usando uma capa. Não. Está presa ao corpo, tá? Não fica dando a impressão de que vai cair. Não, pelo contrário. Ela sustenta esses músculos para poder ter uma locomoção muito mais eficiente. E, olha só, um dos motivos pelo qual você encontra artrópodes em qualquer ambiente. Eles se tornaram, eles não são dependentes do meio terrestre úmido, na sua maioria. Por quê? Porque essa, pelo menos com relação ao exoesqueleto, essa carapaça que ele tem evita a desidratação, tá? Então, ele não vai ter problema com transpiração, não vai ter essa perda, tá bom? Então, essa perda excessiva, essa carapaça bloqueia, ok? E aqui uma imagem colocando para vocês esse exoesqueleto de quitina, que é muito rígido, percorre todo o corpo do animal. Onde você tem as articulações, ele é flexível, permite essas dobras, né? E o ponto de apoio para os músculos. Então, perfeito. Uma adaptação extraordinária para esse grupo animal, tá bom? Exoesqueleto ainda. Nós vimos até agora coisas boas do exoesqueleto, né? Protege, evita a desidratação, nasce uma carapaça, uma armadura, né? Se algum predador vier comer ele tem uma proteção extra, né? Mas tem um problema. Como esse exoesqueleto é muito rígido, tá? Ele não permite que o animal cresça. Então, poxa vida, os animais precisam crescer, mas esse exoesqueleto não permite. Então, o que precisa acontecer? Uma troca periódica desse exoesqueleto. A essa troca, nós chamamos de muda, ou ainda nós chamamos de ecdise, tá? E ela pode ocorrer diversas vezes, vai depender da espécie que nós estamos estudando, tá? Como que acontece essa ecdise? Durante essa troca, durante essa muda, a epiderme, certo? Secreta um novo exoesqueleto embaixo do antigo. Esse antigo agora, ele vai sofrer uma rachadura dorsal. E aí vai permitir que esse animal saia por essa abertura com o seu novo exoesqueleto. Só que esse novo exoesqueleto que foi, né, recém-fabricado é muito flexível e ainda é maleável, né, bem fraquinho. E aí ele permite, então, que o corpo cresça enquanto ele vai se tornando rígido, tá? Então, logo após essa ecdise, o corpo do animal cresce, e cresce muito. Mas aí o exoesqueleto, ele se torna rígido, certo? E precisa fazer uma nova troca para que o animal cresça de novo. Aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o da cigarra, é um exemplo clássico. Muitos de vocês já devem ter visto essas casquinhas presas em árvores, tá? Então, isso indica que uma cigarra passou pela mudança, passou por essa transformação e precisou crescer, e a casquinha fica ali abandonada. Aí embaixo, nós temos um gafanhoto, tá? E ali um escorpião. Eles também passam por essa troca, tá? Todos
os artrópodes passam por essa troca, tá bom? E aí, essa troca, ela vai influenciar agora na maneira que a gente representa isso no gráfico. Todos os outros animais, quando crescem, é um crescimento contínuo, certo? Essa curva aí, porque depois acaba se estabilizando, né? Essa curva em verde são dos outros animais. Nós, na verdade, estamos nessa curva em verde, né? Nós temos um crescimento contínuo até que chega uma hora que estabiliza e pronto. Os artrópodes, não. O crescimento deles é nesse sentido de escada mesmo, tá? Porque assim que ocorreu a troca, essa equidise, aí sim ele cresce, mas depois ele estabiliza, fica um período grande sem crescimento, mas o corpo por dentro do exoesqueleto está aumentando. Aí tem a necessidade dessa troca, beleza, vamos fazer uma outra muda e vamos crescer novamente, tá bom? Próxima aula, nós vamos falar sobre a classificação dos artrópodes, tá? Quais são os grupos e quais as características que esses artrópodes apresentam. Antes, eu vou mostrar um vídeo para vocês dessa equidise da cigarra, que é clássica, tá bom? Deixa eu colocar para vocês.